E o Fundo Garantidor de Crédito começou a ressarcir milhares de credores que compraram certificados de depósito bancário do Banco Master. O início do pagamento aos clientes ocorre 2 meses após a decretação da liquidação extrajudicial das instituições que integram o grupo. De Brasília, o repórter José Matheus Santos tem todas as informações. José Matheus, como as pessoas que foram afetadas podem solicitar esse ressarcimento? Uma boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Marina, Celso e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Marina, esse ressarcimento para pessoas físicas pode ser solicitado pelo aplicativo do FGC. Já pessoas jurídicas devem solicitar esse ressarcimento por meio do site do Fundo Garantidor de Crédito, o site oficial do FGC. No fim de semana houve uma instabilidade, esses ressarcimentos, esses pedidos começaram a ser feitos no sábado, nessas duas plataformas, e houve uma instabilidade no aplicativo do FGC no sábado. O fundo divulgou uma nota sobre o assunto e chegou a afirmar naquele dia que havia um processamento de 9.000 pedidos por hora. Esses ressarcimentos acontecem no contexto da liquidação do Banco Master, que foi decretada em novembro do ano passado, no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura as suspeitas de fraudes financeiras no banco que era comandado por Daniel Vorcaro. O Fundo Garantidor de Crédito faz o ressarcimento para pessoas e entidades jurídicas que têm até R$250 mil, cobre até R$250 mil no caso desses investimentos que foram feitos no Banco Master. Até R$200 mil, na verdade. Se a pessoa recebe, tem acima desse valor, aí esse pedido entra no contexto da liquidação do Banco Master. Esses pedidos, ao todo, segundo o FGC divulgou, foram 569 mil pedidos de ressarcimento de garantia dos credores que compraram títulos de investimento do Master, foram registrados até esta segunda-feira. Desses, segundo o FGC, cerca de 377 mil finalizaram esse procedimento de solicitação e seguiram com o processo de pagamento que começou nesta segunda-feira. Cerca de 377 mil credores compraram esses certificados de crédito bancário do Banco Master, segundo o FGC. A estimativa é de que o número de credores da garantia seja de cerca de 800 mil reais. Apesar da instabilidade que houve no fim de semana, os processos continuam normalmente nessas plataformas, tanto no site quanto no aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito. Em relação à investigação que está em andamento pela Polícia Federal e também sob o comando do ministro Dias Toffoli, o relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal, houve uma novidade que surgiu, que é em relação à decisão do bloqueio de bens que foi decretada pelo ministro Dias Toffoli, que trouxemos na semana passada. Um desses alvos, dessa determinação do ministro Dias Toffoli é o empresário Nelson Tanuri. Segundo o ministro Dias Toffoli trouxe nessa decisão, a autoridade policial, que no caso é a Polícia Federal, classificou Nelson Tanuri como sócio oculto do Banco Master. E ele, segundo essa decisão, exercia influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas, razão pela qual o bloqueio do seu patrimônio deve ocorrer no mesmo volume daquele em relação a Daniel Vorcaro, segundo essa decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Outra apuração que houve em relação a esse caso foi da repórter Anita Prado, que é em relação ao caso da Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo a perícia sobre esses documentos que foram apreendidos em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, e a repórter Anita Prado apurou que esses materiais ainda não chegaram na Procuradoria-Geral da República. Houve a determinação do ministro Dias Toffoli de que houvesse essa perícia conjunta, mas
mas a repórter Anita Prado apurou que o que foi apreendido na semana passada, na segunda fase da Operação Compliance Zero, ainda não chegou na PGR para essa análise que vai ocorrer de forma conjunta com a Polícia Federal. O site do SBT News trouxe essa informação de que não houve esse desfecho do caso em relação ao envio para a Procuradoria-Geral da República. Fica a expectativa para isso acontecer nos próximos dias. Esse assunto do Banco Master tem desdobramentos também no Poder Legislativo. No Congresso Nacional, há movimentações de parlamentares para tentar decifrar também por um viés legislativo essas fraudes financeiras que ocorreram segundo a investigação da Polícia Federal. Na Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Hollenberg tenta articular a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Banco Master. Ele, que é do PSB do Distrito Federal e um adversário do governador Ibanez Rocha, que é do MDB aqui do Distrito Federal, disse hoje em entrevista ao SBT News que já conseguiu as assinaturas suficientes para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esse caso no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse Rodrigo Hollenberg em entrevista ao SBT News na nossa programação hoje. Eu tenho guardado esse número de assinaturas para evitar pressões, mas nós já temos, eu posso assegurar, um número muito superior ao necessário para a instalação de uma CPI, mais de uma dezena de assinaturas acima do necessário. Até agora, eu não recebi pressão alguma de ninguém no sentido de não levar adiante a ideia da CPI. Como disse, a CPI foi criada em cima de um fato determinado, que foi essa tentativa de compra do Banco Master pelo BRB e essa compra de 12 bilhões de reais de títulos inexistentes do Banco Master pelo BRB. Como disse também, a CPI até agora ela tem assinaturas bastante heterogêneas de vários partidos. Eu diria que provavelmente todos os partidos da casa assinaram essa CPI. Eu ainda não conversei com o presidente Hugo Mota sobre ela. Sei que haverá uma reunião de líderes na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, dia 28. Eu serei o primeiro vice-líder do PSB e deverei estar representando o PSB nessa reunião de líderes. Será uma oportunidade de, se for possível, né, se houver um tempo, de colocar esse tema para o presidente Hugo Mota e para os líderes todos, porque eu entendo que é um clamor da sociedade para que haja efetivamente essa CPI. Entendo que é um ano eleitoral, é um ano apertado, um calendário apertado, mas eu acho que nós nunca vimos um escândalo dessas proporções, dessa proporção, e com tantos laços políticos, né, que permitiram que o Worcaro chegasse até onde chegou, o Banco Master chegar até onde chegou. Entendo que é de interesse público, é de interesse da sociedade brasileira esclarecer, investigar, até o fim, identificar todos esses laços que permitiram essa que foi, como disse as palavras do ministro Fernando Haddad, a maior fraude bancária da história do Brasil.